Boa noite, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, Aqui é teu amado presbítero Jurandir Coutinho. Aleluia, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta noite, dando uma noite de paz, de alegria, de bênção e de vitória. Aqui realizando, essa live para a glória do nome do eterno Deus. Nesse dia de hoje, graças a Deus, que Deus continua nos abençoando, dia 21 de abril de 2026, aqui no Rio de Janeiro, Aleluia, realizando a obra missionária, pregando a palavra de Deus através das redes sociais, em algumas igrejas, que eu tenho sido assim convidado. Amém? Então, amados irmãos, vou aqui ler uma palavra, uma mensagem, para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A Bíblia fala do grande personagem, Sabemos que grande é só o Senhor nosso Deus, Mas diz assim, um grande homem chamado pelo Senhor nosso Deus, chamado Paulo e Sila, Louvado seja Deus, que, aleluia, homem que tinha a responsabilidade com a oração. A Bíblia diz que Paulo e Sila saíam de costume para a oração. Então, amados, nós precisamos, voltar ao primeiro amor, o desejo de orar, porque quando nós procuramos ter esse desejo de orar, de buscar, Deus vai operar maravilhas, nós vamos ver mais o agir de Deus no nosso meio, como o batismo com o Espírito Santo, como um decidimento de espírito, como uma visão espiritual, os dons espirituais de Deus. Porque quando nós voltamos ao primeiro amor, aleluia, as igrejas se voltaram ao primeiro amor, Deus vai operar. Conforme eu me lembro, quando eu fui, morava com meu pai, eu, meu irmão, minha mãe mandou a gente passar uma temporada com o nosso pai, aqui no Rio de Janeiro. E nós, observava as igrejas antigamente, ela era cheia do poder de Deus, Eu olhava assim, você olhava para o departamento dos jovens, os jovens tudo cheio do Espírito Santo. E hoje, o que está acontecendo no nosso meio, é tipo assim, você olha para um departamento de um jovem, ou de uma senhora, ou de uns senhores, você não vê aquela unção que outrora tinha, antigamente, você não vê, porque hoje muitos estão disputando quem se calça melhor, quem se veste melhor, quem fala melhor, quem prega melhor, quem louva melhor. Você vê isso. Louvado seja Deus. Então, você não vê a operação do Espírito Santo. Deus não opera, porque Deus, ele é santo, Mas Paulo, juntamente com Sila, eles saíam de costume para a oração, tinha compromisso. A Bíblia diz, amados, orai sem cessar. O Senhor nosso Deus, ele nos deu esse exemplo. O próprio Jesus Cristo, sendo 100% Deus, 100% homem, como homem, ele nos deu esse exemplo,
ele estava sempre de costume orando nos montes, discipulando os discípulos, aleluia, para que viesse fazer o mesmo. Tanto que vocês observam, na partida de Jesus Cristo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, né? Porque obedeceram ao Senhor, quando o Senhor, né? Aleluia, mandou eles aguardar a promessa. E eles, aleluia, oravam ao Senhor no cenáculo. E todos foram cheios do Espírito Santo, né? Mas hoje, infelizmente, muitos de nós não querem orar. Muitos de nós, quando marcam a oração, é gato pingado, são poucos. Ou então chega quase já o horário de começar o culto, não é isso? Né? Para tirar aquele período de oração. Mas Paulo e Silas não. Tanto, amados, que eles de costume, quer dizer, eles estavam sempre orando, buscando, de costume indo para a oração, vou dizer, para a igreja, indo para a igreja, para a oração, né? Aleluia, no caminho vinham teus credores com a jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava grandes lucros àqueles senhores. Tá vendo? E aquele espírito de adivinhação falava dessa forma: esses homens que nos anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Tá vendo? Quer dizer, aquele espírito de adivinhação falava dessa forma. Por quê? Aleluia. O inimigo das nossas almas, ele sabe, né? Aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Porque quem é de Deus, ele procura ser cheio. A Bíblia nos diz dessa forma: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós percebemos, né, que eles eram cheios de até mesmo aquele espírito demoníaco de adivinhação, né, falava desta forma. E nós percebemos, louvado seja Deus, que chegou um tempo, amados, a Bíblia diz que é um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. O que eu quero dizer para vocês, né? Há um tempo para Deus abençoar vocês que vão ouvir essa mensagem. Há um tempo para Deus abrir as portas. Há um tempo para Deus te encher do Espírito Santo. Há um tempo para você que pretende se casar, Deus preparar, né, um noivo para você. Há tempo para tudo. Então Paulo repreendeu aquele espírito imundo. E o lucro daqueles senhores, eles vendo, foram embora. E eles se dignaram, né, e entregaram Paulo e Silas ao magistrado, né, acusando Paulo, dizendo assim, e Silas, né, que tinha desperdiçado o teu lucro. Então nós vemos hoje, dentro da maioria das igrejas, né, as intenções de muitos, de uma forma geral, líderes, não são todos, é o lucro, né? É o ouro e é a prata. Não estão preocupados
de instruir, de ensinar, de mostrar. Não estão, não. Muitos não estão. Estão preocupados com a meta que vai bater do lucro da lã das ovelhas. Meus amados, é a palavra que me diz assim, dessa forma. Louvado seja Deus. E entregaram Paulo e Sila ao carcereiro. E eles foram lançados no cárcere, né? Foram açoitados, né? Assim, o inimigo não se levanta de várias formas, né? Os açoita é diferente. É um aborrecimento, é uma enfermidade, né? É muita coisa que o inimigo, né? Aleluia, se levanta para poder, né? Aleluia, tirar você da meta, da direção do Senhor. Mas há poder no sangue de Jesus. Que esses demônios adeptos de Satanás, que seja todos eles amarrado, acorrentado e lançado na profundeza do abismo, junto com potestade, principado, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Paulo e Sila no cárcere não questionaram, não murmuraram, mas eles louvavam, oravam e louvavam o Senhor. A Bíblia diz que houve um terremoto. Todas as correntes caíram por terra. Está vendo? Deus, nesta noite, está jogando as correntes que tem amarrado você, tua família, teus caminhos, por terra. E todas as portas do cárcere se abriu. Porta está sendo aberta para você nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Creia. Somente creia. Portas estão sendo abertas. E a Bíblia diz, amados, que o carcereiro, né, saindo eles para fora, se você ler o versículo de Atos dos Apóstolos 16, versículo 30 e 31, e saindo eles para fora, né, o carcereiro, louvado seja Deus, eles disseram, o carcereiro, falaram para eles desta forma, e tirando eles para fora, me perdoa, o carcereiro disse desta forma: Senhores, senhores, que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus, né? Como eu disse, tiraram eles para fora e levaram para a casa dele e tratou da tua ferida e quis soltar Paulo, e Paulo não aceitou, porque aqueles que lançaram ele no cárcere tinham que vir soltar eles, né? E os magistrados, sabendo que Paulo tinha cidadania tanto de judeu como de romano, temeram. Então teve que ir lá. Então a Bíblia nos revela aqueles que têm te humilhado, que têm te criticado, irão de ver a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Então vamos ficar com essa palavra, né, amado? E vou fazer o segundo vídeo de oração, a minha oração da fé, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa noite para todos. Procura a igreja evangélica mais próxima da tua casa e confessa a Ele como teu único e suficiente Salvador.